Boa noite a todos. E bom ano. Que 2016 seja aquele ano que todos nós esperamos. Aquele ano repleto de boas conquistas pessoais, familiares, profissionais. E que a paz, como hoje vamos falar, seja uma dessas conquistas. A paz pessoal, a paz interior, a paz de consciência. Dia Mundial da Paz. Já passou, foi no dia 1 de janeiro e hoje gostaríamos de fazer uma abordagem um pouquinho diferente de uma que já havíamos feito há 2 anos atrás, também sobre este tema. Recorremos à revista espírita Verdade e Luz, especificamente a uma entrevista que foi feita a Richard Simonetti. E é-lhe perguntado o seguinte: qual é o significado do Natal? E ele responde: a anunciação dos anjos na noite sublime define bem. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ora, nós sabemos que das primeiras coisas que foram ditas, faladas, no momento em que Jesus nasceu, foi este instante em que o anjo do Senhor, Gabriel, se abeira de uns pastores que ali estavam no campo com as suas ovelhas e se dirige a eles dizendo: paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nós logo aqui vemos que o significado do Natal, ou um dos significados do Natal, para além de comemorarmos a natalidade de Jesus, o nascimento de Jesus, é também o momento em que nós sentimos mais sensibilidade a esta grande virtude que é a paz. Todos nós desejamos uns aos outros, olha, saúde, paz, amor, alegria. Normalmente os votos de Natal e de bom ano incluem sempre a paz. Mas esta época de Natal, que nós estamos mesmo hoje a terminar, não é? Sendo hoje o dia de Reis também, e tradicionalmente é hoje o dia em que se retiram os enfeites, em que se arrumam as coisas de Natal lá de casa, e nós estamos preparadíssimos para entrar num novo ano, é acompanhado do Ano Novo. Temos o Natal, em que sentimos mais sensibilidade, em que sentimos uma maior aproximação de Jesus, dos nossos amigos espirituais e protetores. Logo a seguir vem o Ano Novo. Ano Novo, por si só, esta combinação de palavras já nos transmite alguma esperança. Significa que algo de novo vai começar. E não é por acaso que o dia 1 de janeiro é o Dia Mundial da Paz. Importantíssimo nós dedicarmos este primeiro dia do ano a esse sentimento tão nobre que todos nós queremos ter. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: eu não queria que me incomodassem, eu só queria ter paz. Toda a gente quer ter paz. Mas então perguntaram a Richard Simonetti, que é um escritor espírita brasileiro, porquê que a paz é tão importante? Porquê que as pessoas querem tanto ter a paz? E ele responde neste artigo, achamos interessantíssimo o que ele diz: a paz é o tempero da felicidade. Todas as pessoas que sentem uma pontinha de paz já estão a vislumbrar a felicidade, a sentir a felicidade. E ele diz ainda: sem ela, de nada servem o dinheiro, o poder, o prestígio, a fama. Um coração em paz é 1000 vezes mais importante em favor da felicidade do que todas as glórias do mundo. Dependendo de pessoa para pessoa, é óbvio, se damos mais ou menos importância ao sucesso profissional, à conquista de poder, de riqueza,
não há nada que pague a paz de consciência. Aquela paz que nós sentimos quando vamos dormir, aquela paz de que fizemos tudo o que sabíamos e podíamos naquele dia e que nada mais poderia ter sido feito. Realmente, dependendo, novamente referindo, da importância que cada um de nós dá às questões materiais, a paz é sem dúvida aquilo que realmente aquieta o nosso coração. Então, este dia é tão importante que foi criado então o Dia Mundial da Paz. Ele foi criado mais ou menos há 48 anos pela religião, pelo catolicismo. Foi o Papa Paulo VI quem criou este dia. E na altura, quando se falou a primeira vez sobre o Dia Mundial da Paz, pretendia-se que este dia fosse vivenciado por toda a humanidade. Não só aqueles que fossem religiosos, não só aqueles que fossem católicos, mas por toda a humanidade. E a Igreja, que na altura quereria dar o exemplo da boa conduta, daquilo que é o roteiro de Jesus, do Evangelho de Jesus na Terra, queria dar então esse exemplo a toda a humanidade, transmitindo tudo aquilo que a paz implica. Muitas vezes nós também dizemos e ouvimos dizer que no dia 21 de setembro se comemora o Dia Internacional da Paz. Não podemos confundir. O Dia Mundial da Paz é um dia vivenciado por todo o mundo. Internacional significa que é vivenciado por mais do que uma nação. Daí dizer-se internacional. O Dia Internacional da Paz, que se comemora no dia 21 de setembro, foi criado pela Organização das Nações Unidas, exatamente e especificamente para as questões do armamento, da guerra. É um dia que a ONU estipulou, neste dia, por favor, vamos baixar as armas e vamos fazer algo em prol da paz. De qualquer modo, nós estamos a falar do dia 1 de janeiro de cada ano, como sendo o Dia Mundial da Paz. Mas este dia, se é tão especial assim, foi criado e já o celebramos há 48 anos na humanidade. Porque é que nós assistimos ainda hoje a tantos movimentos sociais de fuga para encontrarmos a paz? E com isto estamos a falar do movimento que ultimamente se tem falado muito, que é o dos refugiados. Na semana passada o Dr. Marcelo já falou um pouquinho sobre esse assunto e é interessante nós verificarmos que antigamente já se fazia muitos movimentos de migração. Eu tenho casos na minha família, falando em nome pessoal, de familiares bem próximos que há muitos anos decidiram partir para outra nação em busca de uma vida melhor. Também era muito comum que antigamente as pessoas procurassem outras condições, porque nas suas terras havia muitas intempéries. E este movimento de pessoas sempre foi considerado uma questão normal e que até promove o desenvolvimento social e económico dos territórios para onde elas se deslocam. Mas o que nós estamos a falar nesta situação é de uma movimentação de pessoas que foge do seu país à procura de paz. Mas essa paz que muitas vezes nos leva a situações complicadas, como a do menino, não é, que foi encontrado cadáver na praia e que foi falado também aqui pelo Dr. Marcelo na semana passada, menino Aylan, de 3 anos, e foi a partir desse momento em que essa imagem foi publicada que todos nós começámos a ficar mais sensíveis a esta questão. E é a diferença entre permanecer no país sabendo que a morte é certa ou tentar a morte incerta. Quem sabe eu não consigo chegar a outro país?
Quem sabe eu não consigo chegar a outro país da Europa e conseguir reconstruir a minha vida e conseguir alguma paz. Então, este movimento que nós falamos hoje em dia, dos refugiados, tem essencialmente a sua origem nesta questão dos conflitos armados, de nós, infelizmente, ainda assistirmos no mundo sociedades que brigam, que lutam e que, acima de tudo, continuam a alimentar o egoísmo, o orgulho. E a questão que é feita a Richard Simonetti logo a seguir tem muita propriedade no que diz respeito a esta questão. É-lhe perguntado: apesar da disseminação da mensagem cristã, os homens continuam distantes da paz. É uma afirmação. Se Cristo nos trouxe ensinamentos repletos de como nós conquistarmos a nossa paz, por que é que nós ainda vemos tanta dissensão entre os seres humanos, entre as nações, no mundo? Os corações estão atormentados, os lares desajustados, a sociedade sem rumo, a economia precária, os países em litígio. Porquê? Porquê que nós continuamos a alimentar estas questões? Nós sabemos que o planeta Terra encontra-se em fase de transição. Não podemos afirmar neste momento que o bem prevalece sobre o mal. Há de vir o tempo, e não há de ser tão longe quanto isso, em que o poderemos dizer. Mas para já o sofrimento ainda é algo que nos enche o dia a dia, que nos enche os lares. Então, mas porquê? Se são tantos os exemplos, e nós vamos ver daqui a pouco como Jesus nos ensinou a conquistar a paz. E a anunciação do seu nascimento começou logo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E então Richard Simonetti fala exatamente sobre esta última parte. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não é só uma questão de nós querermos e gostarmos e ansiarmos tanto pela paz. É que nós temos que ter boa vontade. Ele responde: é que a paz não é uma concessão gratuita de Deus, não é um favor da vida. Eu não recebo paz porque não faço mal ao meu irmão. Porque nós também já vimos que não fazer o mal, ou seja, a ausência do bem, já é uma coisa que não está a nosso favor. E ele diz: a afirmação dos anjos é muito clara. É preciso ter boa vontade. Infelizmente, um produto escasso na sociedade terrestre. Jesus ensina-nos, e quem nos diz isto é o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses: vivei em paz uns com os outros. Nós temos que ter boa vontade para viver em paz uns com os outros. E nós podemos dizer assim: então, mas a minha ação, o mundo tem milhões, bilhões de pessoas. Como é que a ação de uma pessoa pode ter influência na paz do mundo? E estes trechozinhos que nós trazemos, nós encontramos num livro fantástico que se chama Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido de Xavier, e quem comenta estes trechozinhos é o Espírito Emmanuel. E Emmanuel realmente explica de uma maneira tão profunda, tão delicada e cheia de significado que nós ficamos rendidos às suas palavras. E ele explica esta frase de Paulo: vivei em paz uns com os outros, de uma forma fantástica. Ele diz: muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Nós irritamos-nos com tanta facilidade. Muitos de nós até dizem: eu sou muito bom, mas se me calcam os calcanhares... Ou então: eu não sou daquelas pessoas de levar desaforo para casa.
nós ainda temos esses resquícios em nós, não é? Quer dizer, nós somos bonzinhos e falamos bem e cumprimentamos os nossos vizinhos, mas muitas vezes surge logo a crítica e ficamos logo melindrados com algo que nos dizem. E não levar desaforo para casa. Muitas vezes, quando nós não levamos o desaforo para casa, nem nos apercebemos, mas estamos a levar a tristeza, as lágrimas, porque depois damos conta que dissemos aquilo que não devíamos ter dito e não há forma de voltar atrás. E então, muitas vezes a tranquilidade coletiva já suspensa de 1 minuto de tolerância. Se nós tivéssemos 1 minuto de tolerância, se nós pudéssemos tolerar nem que fosse 1 segundo, uma atitude de um companheiro, estaríamos a poupar toda uma quizília, toda uma situação de incompreensão, de guerra, porque há incompreensão entre as nações e porque esta nação quer ser melhor do que a outra. Um gesto, uma frase, um olhar. Emmanuel diz também, explicando esta frase de Paulo, a floresta é um espetáculo imponente da natureza. Nós sabemos que sim. Se pensarmos numa floresta, nós logo imaginamos, bem, está aqui uma obra de séculos, realmente. Mas tudo aquilo que nós vemos, toda aquela beleza que está ali encerrada naquela floresta, teve o seu início em pequeninas sementes. Pequeninas sementes que deram lugar àquelas árvores frondosas, que por sua vez trouxeram sombra, passarinhos, o cantar dos passarinhos, as flores, o fresco. Então está exatamente nas pequenas coisas da vida, nos pequenos gestos, nas pequenas palavras, nos pequenos momentos de silêncio que nós podemos fazer, a grandiosidade daquilo que pode ser conquistado. E nós estamos a falar de paz. Paz. E quando nós dizemos esta palavra, ela tem toda uma carga tão positiva em nós. Paz. E quando estávamos a preparar este tema, lembrámos-nos de uma pequena passagem de Chico Xavier, que deve ser conhecida de muitos. Então, certa feita, Chico, em torno dos seus trabalhos de mediunidade, sentia-se um bocadinho aflito, porque vinham os companheiros e diziam: Chico, você viu, não viu? Era mesmo, não era? Seria possível? Ai, Chico! E ele ficava inquieto com aquilo. E muitas vezes, na hora de fazer a oração, ele não tinha a serenidade e a calma necessárias para fazer o encerramento dos trabalhos. Até que, determinado dia, a sua mãe, Maria João de Deus, lhe surge e diz: Chico, sempre que isso acontecer, sempre que alguém lhe trouxer alguma provocação, tome a água da paz. E o médium ficou contentíssimo. Vou já à procura da água da paz. Correu todo Pedro Leopoldo, chegou a ir a Minas Gerais, a todas as farmácias, e não encontrou a água da paz. Ao fim de 2 semanas, impossível, ele perguntou à mãe: Mãe, mas eu não encontro a água da paz em lado nenhum. E ela lhe respondeu: Mas Chico, você nem precisava de sair de casa para ter água da paz. Bastava tomar um pouquinho da água que você tem aí na torneira. Mas não é só tomar, Chico. No momento em que sentir alguma pontinha de inquietação ou de provocação, engula a água. Mas mantenha a água na boca. Mergulhe a língua na água, bem. E só quando se sentir melhor, então engula a água. Vai ver que vai conquistar o seu momento de serenidade e paz para continuar o seu dia. Nós podemos fazer isto a todo instante. Lá em casa.
sentimos uma provocação. Se não tivermos água perto, imaginamos que estamos com a boca cheia de água. E só engolimos quando realmente aquela situação passar. Paz. É a mesma coisa que imaginar esta palavra. E para além da água da paz, não é, que nos ensinou o Chico com tantos episódios da sua vida, assim como Jesus, uma vida repleta de momentos e de ensinamentos em torno da paz. E já que estamos numa de dicas para conquistar a paz, é importante também, e já que ela é tão importante para nós, que possamos ter os nossos recursos pessoais. E ao longo desta apresentação nós optámos por trazer imagens, umas veem-se melhor que as outras, mas são imagens que, no nosso entender, nos transmitem paz. É uma coisa muito pessoal. Então, se no momento de aflição, de revolta, de raiva, de sentimento de injustiça para comigo, no trabalho, na família, se nós tivermos aquela imagem da paz, aquele local, aquela imagem que me transmite paz. No outro dia conversávamos com uma pessoa amiga sobre isto. E essa pessoa dizia: a minha imagem da paz é ver um vulcão a explodir lava. E nós ficámos: uau! Bem, isso para nós não é uma imagem de paz. Para nós uma imagem de paz é um mar sereno, enfim. Mas cada pessoa tem a sua imagem de paz. Aquilo, de alguma maneira, transmitia paz à pessoa. Tudo bem. A regra é nunca escolhermos a fotografia de uma pessoa ou de um animal para ser a nossa imagem de paz. Porque se a pessoa desencarna ou o animal, nós ficamos sem imagem de paz. Tem que ser algo mais duradouro. Então, continuando nesta senda do que Emmanuel nos diz acerca desta frase, vivem em paz uns com os outros, ele diz: a floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. E ele também nos lembra uma questão muito mais prática no nosso dia-a-dia. Como é que nós podemos apreciar a construção de uma casa sem nos lembrarmos de coisas tão pequenas como as pedras, os parafusos? Tudo faz parte daquela casa. Então todos nós, eu, você, o outro, todos nós fazemos parte desta humanidade que pode ajudar o planeta a conquistar a paz. Isto parece uma tarefa imensa, mas nós vemos que dia após dia, seja onde for, com quem for, nós podemos contribuir e contagiar o nosso próximo com a paz. Uma outra frase que vem explicada no livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel, é esta frase de Jesus: a minha paz vos dou. E Emmanuel diz: não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E agora reparem no que vem a seguir. E se a nação é o conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. E nós sabemos, e o Espiritismo explica-nos de forma muito clara, que a família é a célula da sociedade. É na família que reside a nossa maior missão. É com aquelas pessoas que contemplam aquele lar que nós temos a nossa maior obrigação. E se pensarmos bem, Deus não nos pediu para que fizéssemos coisas difíceis. Deus não nos pediu para que subíssemos ao pico do Everest, nem que descêssemos ao ponto mais baixo do oceano. Deus pediu-nos coisas mais simples e que para nós são tão complicadas, ser humano é tão complicado. É isto. É alimentarmos a paz no nosso lar. E quando nós falamos que Jesus nos trouxe, e nós lembramos na época do Natal, a paz,
Que essa paz venha aos homens de boa vontade. Que nós tenhamos a boa vontade de querer a paz em nossa casa. Quem é que não quer ter um lar e considerá-lo o seu porto seguro, o seu ninho de amor, o seu porto de abrigo? Todos nós queremos ter vontade de chegar a casa, abrir as portas e sentirmos-nos bem, quentinhos, aconchegados. Estão ali exatamente as pessoas que eu quero que estejam, que me amam e que eu amo. Então nós temos que alimentar isso, porque no momento em que nós conseguirmos trabalhar, alimentar, desenvolver a paz no nosso lar, nós conseguimos contagiar os nossos vizinhos. Nós conseguimos contagiar a sociedade onde vivemos. E isto é uma bola de neve. Mas nós somos muito mais sensíveis quando é uma bola de neve negativa. Não é como muitas vezes nós dizemos aqui. Estamos a conversar com alguém. Ai, olha, hoje acordei com uma dor no joelho. Ai, não digas nada, que eu para além do joelho ainda tenho uma dor no pé e é que vai até ao dedo grande. Não consigo. E depois chega outra pessoa, aproxima-se. Estão a ver a bola de neve, não é? É que para além do joelho, do dedo, que vai até à unha, dói-me as costas e é um frio imenso e está o tempo horrível. E quando damos por ela, já estamos super envolvidos naquelas vibrações de desarmonia. Temos é que trabalhar o oposto. Não é? Jesus também disse: paz seja convosco. No momento em que Jesus nasceu para o mundo, foi dito: paz na terra aos homens de boa vontade. E Jesus, como todos nós sabemos, teve uma vida em que ele sofreu muito. Foi injuriado, foi caluniado, foi preso, foi torturado e foi crucificado na cruz. Dos últimos ensinamentos que ele deu na cruz foi o ensinamento do perdão. Antes mesmo dele desencarnar, naquele momento, ele já nos tinha perdoado a todos. E ele ressuscita, volta à vida, mostra-se aos seus discípulos e das primeiras coisas que ele diz é: paz seja convosco. Então, todo o ensinamento que ele nos dá acerca da paz é imenso. E nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia. Não adianta falarmos de outros grandes nomes, porque estaríamos aqui a noite toda a falar de outros grandes nomes da humanidade que nos ensinaram a paz. Jesus é realmente aquele com A grande que nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber acerca da paz. E então Emmanuel, comentando esta frase de Jesus, diz: lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Ou seja, nós temos que vivenciar a paz com calma, com serenidade. Isto parece uma redundância, não é? Vivenciar a paz com calma e serenidade. Mas a verdade é que a paz é algo que nós temos que sentir em todas as nossas células, em todo o nosso ser. Porque dizem também os espíritas que a paciência é a ciência da paz. A paciência é a ciência da paz. Não adianta nós querermos: eu sou muito pacífico, eu tenho muita paz. Mas, na verdade, numa existência, seja ela de 30 anos, 60 ou 90 anos, e tendo em conta que a esperança média de vida hoje em dia é cada vez maior, não adianta querer viver tudo de uma vez só. Porque, como diz Emmanuel, nós só tomaremos uma refeição e vestiremos um traje de cada vez.
Cada vez que o sol se põe, cada vez que o sol se levanta, nós temos uma oportunidade de reformularmos os nossos desejos de paz. E se olharmos para o nosso dia a dia, nós vemos que, comparando o nosso dia de 24 horas a um ano de 365 dias, é a mesma coisa. Nós estamos a falar do Dia Mundial da Paz. Daqui a um ano voltamos a ter o Dia Mundial da Paz. Daqui a um ano depois voltamos a ter o Dia Mundial da Paz. Mas a cada dia, quando nós nos deitamos, nós temos uma noite inteira e voltamos a abrir os olhos para ter uma nova chance. E isto são ciclos pequeninos que nos vão preparando para que o ciclo maior dos 365 dias possa ser vivido de forma melhor. Não poderíamos deixar de falar de uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel, ainda no mesmo livro, Palavras de Vida Eterna, tem um texto fantástico sobre esta bem-aventurança. E ela é-nos trazida também no Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque deles será o reino dos céus, onde fala sobre a afabilidade, a doçura, a bondade, todas as boas virtudes que, em nome da paz, nós podemos vir a conquistar. E então nós vamos trazer essa mensagem e vamos tentar resumi-la da melhor forma possível, para que todos possamos entender. O título da mensagem é Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Reparem que Emmanuel diz: o perdão, eu perdoar o meu próximo, eu trabalhar pela minha paz pessoal, eu ter a boa vontade de trabalhar a minha paz pessoal, a compreensão, porque eu sei que não sou perfeita e que o meu próximo também não o é, e a humildade de reconhecer que ainda preciso de trabalhar estas virtudes. São a minha própria defesa e não a defesa de outra pessoa. Não é o responder, não é o bater o pé que vai fazer a nossa defesa. É exatamente o silêncio, o perdão, a compreensão, a humildade. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Se eu recebo um golpe, logo tenho vontade de golpear. E golpes com golpes fazem feridas, feridas que muitas vezes demoram séculos a sarar. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. E é tão difícil a gente calar. E esperar então, porque nós queremos tudo para ontem. Nós recebemos uma ofensa e logo queremos o perdão em seguida. Ou revidar. Mas quando Jesus nos ensinou que quando nos batessem de uma face oferecêssemos a outra, o que ele queria dizer era para não nos vingarmos, para não respondermos com a mesma moeda.
Porque a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, já era. Foi numa época em que o povo daquela altura precisava deste tipo de ensinamentos para erradicar certos hábitos que tinha. Não mais se verificou nesta altura e agora que devemos responder à mesma altura. O tempo sazona o fruto verde. Altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. O tempo tudo sara. E a palavra tempo para nós é tão incompreendida, porque nós achamos que sofremos tanto na nossa vida e que a nossa existência é tão longa e tão cheia de sofrimento, mas quando pensamos na eternidade, é um ápice. É tão rápido. E quando desencarnarmos e olharmos para trás e virmos todas as existências que já tivemos e quantos séculos já vivemos, nós vamos perceber. Agora ainda nos corre nas veias a ansiedade de conquistar mais e muito mais e ter sucesso profissional e ter aquela casa e ter aquela família e ter. E muitas vezes deixamos o ser e as virtudes para quando desencarnarmos. Aí nós temos tempo de pensar nisso. Mas nós que aqui estamos, já estamos a um passinho de pensar mais e melhor no ser, em detrimento do ter. Porque já fazemos esta pausa na semana para vir à casa espírita, para recebermos este alimento espiritual e para sairmos daqui com outra energia, com outra vitalidade para os outros dias que virão. O tempo sara tudo. Sara a ferida do coração, sara a ferida física. O tempo. Censura é clima de fel. Ninguém quer viver em clima de fel. Muitas vezes queixamos-nos de azia. Não é só a azia que o ácido gástrico nos provoca, mas muitas vezes nós sentimos na pele o fel. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. E nós poderíamos acrescentar, onde estiveres, com quem estiveres, a qualquer altura, pacifica. Lembremos-nos que a paciência é a ciência da paz. E a gente não a consegue conquistar de um dia para o outro. É algo que vamos alimentando. É algo que vamos conquistando. Então, mas como é que nós conseguimos conquistar a paz? Já que estamos a falar de paz, como é que eu posso conquistar a paz? E nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 919, é perguntado aos espíritos superiores como conseguir a felicidade. E os espíritos superiores respondem: autoconhece-te através do autoconhecimento. Sim, Allan Kardec perguntou novamente, mas como fazermos esse autoconhecimento? Como é que nós conseguimos esse autoconhecimento? E Santo Agostinho vem e responde de forma detalhada, é uma resposta longa. Então nós temos o roteiro de Santo Agostinho para conseguirmos fazer este nosso autoconhecimento, que é, no final de cada dia, fazermos a nossa análise diária. No final do dia, ao deitar, quando fazemos a nossa oração, pensarmos: o que é que eu poderia ter feito diferente? Esta situação ainda me deixa inquieta. Esta situação ainda me tira do sério. Aquela pessoa fez-me perder a paciência.
Então nós vamos começando a autoanalisarmos e a conhecer em nós as situações que ainda nos deixam fragilizados. Logo, são essas mesmas situações que nós precisamos trabalhar um pouco mais. No Livro dos Espíritos, está lá, na questão 919, quem quiser ver super detalhada, como nos autoconhecer. E é através do autoconhecimento que nós conquistamos todas as virtudes. A paz também. Seja qual for a ofensa, pacifica e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus começando de ti. Linda esta última frase. A paz do mundo é dom de Deus começando de ti. Não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvidas de que a paz do mundo parte de cada um de nós. Se todos nós que aqui estivermos sairmos daqui com o propósito de alimentar a paz, imaginemos a repercussão que isto terá. Eu tenho a minha família, você tem a sua família e cada um de nós tem a sua família. E nós começamos por trabalhar a paz em nós e na nossa família. Nós moramos em sítios diferentes. Há pessoas que vêm de longe, há pessoas que vêm de perto. Mas a influência nossa, da nossa família no local onde vivemos, vai afetar toda aquela zona. E por aí adiante. E é assim que nós conseguimos alimentar a paz e construir a paz no mundo. E em relação à questão dos refugiados, nesta mesma revista, a capa até diz os refugiados na Europa e traz todo um artigo sobre esta situação. E há algo muito pertinente e que nos fez pensar um pouco, que é assim: nós não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem a nós. A nossa opinião em relação a estas pessoas nem sempre é a melhor. Ou muitas vezes nós ficamos indiferentes aos refugiados. Mas eles até provocam situações desagradáveis para onde vão. Estamos a ver todo este movimento. Há terrorismo associado. Mas nós temos que pensar que devemos receber a todos da melhor forma possível. Devemos respeitar a todos da melhor forma possível. Porque nós hoje olhamos para nós e pensamos: não, eu não me estou a ver numa situação assim. Mas eu posso não me ver numa situação de refugiada. Mas os meus filhos, eu não sei como será. E se alguém da minha família algum dia precisar de ser bem acolhido noutro país? E nós sabemos que a lei de causa e efeito é exímia. Não é agora, é daqui a pouco. Mas nada fica em vão, nada fica em branco. Então tudo aquilo que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. Se nós temos uma opinião, não sei o que pensar em relação aos refugiados, pelo menos que possamos pensar que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, ou aos nossos, a quem está próximo de nós. E isso realmente nos faz pensar na paz do mundo, um mundo que é tão maior do que eu. Eu sou uma semente, ou menos do que uma semente em todo o mundo. Num mundo de bilhões de pessoas. Mas, pelo menos eu, na minha célula, que é a família, vou tentar fazer o melhor possível para conquistar a paz. Nós gostaríamos de encerrar esta exposição desejando a todos as maiores conquistas no campo da paz. Que a paz realmente possa ser aquele farol, aquilo que nós queremos almejar durante este ano. E que para o ano nós possamos pensar na paz, no Dia Mundial da Paz, de forma diferente. Eu já consigo calar.
eu já consigo esperar, e que possamos ser realmente instrumentos de paz, como nos exorta a canção, não é? Fazei de mim instrumento da tua paz, Senhor. Que nós possamos ser realmente instrumentos da paz, onde quer que seja, com quem quer que seja, se estivermos sozinhos connosco próprios, porque muitas vezes nós aprisionamos-nos nos nossos sentimentos de culpa e esquecemos-nos de trabalhar a paz em nós, esquecendo aquilo que já foi, porque a gente não pode alterar o que já fez, nem pode retirar o que já disse. Não dá, não se pode voltar atrás, mas pelo menos naquele momento eu quero ser melhor, eu quero ter paz. E a paz não está no meu próximo, a paz não está. Eu não posso querer ter paz através do meu pai, da minha mãe, do meu marido. A paz eu conquisto em mim. Paz. Até nos convida a respirar de forma melhor quando dizemos isto de coração. Que nós possamos ser instrumentos de paz e cada vez mais merecedores de todas as oportunidades em que possamos conquistar a paz. Boa noite. Na página 11, a oração de Jesus de Assis. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
nesse ambiente de paz e alegria espiritual, vamos orar. Senhor Jesus, doce do amigo, eis que é noite de quarta-feira e aqui nos encontramos, unidos e reunidos em torno do Teu Evangelho, da Tua mensagem, vencidas as horas de trabalho de César no mundo, atendendo às responsabilidades naturais de toda criatura humana. Reservamos esses minutos preciosos para meditarmos, para refletirmos, para amadurecermos aquilo que já sabemos e que temos procurado gradualmente colocar em prática no nosso dia a dia. Identificamos, Senhor, o quanto ainda temos de nos esforçar, de nos empenhar, para combatermos este homem velho que reside ainda em nós, habituado a reencarnações anteriores, aonde, Senhor, não abraçamos a espiritualidade como uma prioridade em nossas existências. Hoje, Senhor, é notório e claro a exteriorização em nós da intolerância, da inquietação, da irritabilidade ou da violência, em momentos em que tomamos por verdadeiros desafios situações que se nos colocam à frente. Meditando sobre a paz, nós queremos ser esta criatura portadora de paz, identificando em nós a ausência dela. Nos convidaste diversas vezes, Senhor Jesus, para que fôssemos te buscar, para que fôssemos estar contigo. E a nossa oração, a nossa prece nesta noite, é mais um apelo, é mais uma rogativa, para nos esforçarmos nessa caminhada. A paz interior e a paz exterior. Naturalmente também oramos e pedimos pela paz no mundo, pela paz em Portugal, na Europa, em outros continentes, no Ocidente, no Oriente, no Norte ou no Sul. Não importa, Senhor, em todos os recantos da terra, pois que infelizmente sabemos que são diversos os focos de guerra, de tensão, de ameaças destruidoras, em que observamos, por vezes, uma completa ignorância diante da providência divina e do amor de Deus para cada um de nós. Oramos, Senhor, por cada ser pequenino, apagado, vivendo isolado nesse mundo afora. Mas oramos também para aqueles que têm responsabilidades grandiosas no campo social, político, religioso, seja qual for. Guarda-nos, Senhor, nas bênçãos dessa noite, neste clima de paz, de serenidade. Confere-nos, Senhor, a alegria de te conhecer e de te partilhar com aqueles que nos aguardam nos mais diversos locais aonde possamos estar e atuar. Envolve-nos assim, estendendo também a sua misericórdia para milhares de irmãos que no mundo espiritual, ainda turbulentos e inquietos, almejam também, tanto quanto nós, a tua paz. Guarda-nos
sob a tua paz, Senhor. Nesta noite sempre, te rogamos que permaneças conosco.